Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. A gente recebe aqui nos estúdios da TV Cachoeira os advogados Guilherme Portanova e Francisco Zimmermann, eles que coordenarão uma atividade que ocorre hoje a partir das 18h30 na sede do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Cachoeira do Sul, tratando sobre extinção de direitos sociais e ações do movimento sindical. Boa tarde, muito bem-vindos, obrigado por atenderem ao nosso convite. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, muito prazer. Então, falando sobre direitos e extinção de direitos, no que diz respeito especificamente às mudanças da legislação trabalhista, né? O que vocês avaliam de imediato que é a perda mais considerável e que precisa ser debatida nesse âmbito do trabalho de uma forma geral e dos movimentos sindicais especialmente? Boa tarde. Em 2017, ocorreu a reforma trabalhista através da Lei 13.467, onde nela foram ceifados diversos direitos trabalhistas. Nessa alteração legislativa, o trabalhador ficou muito prejudicado e, inclusive, os sindicatos. Hoje, os sindicatos estão com grande dificuldade financeira, porque a contribuição sindical ela foi atacada. Existem meios de continuar com essa cobrança e um dos objetivos hoje nosso nesse evento é trazer ao conhecimento dos dirigentes sindicais algumas formas para continuar com a cobrança das contribuições sindicais, tendo em vista o posicionamento atual do Ministério Público do Trabalho, entendimento da ANAMATRA e também do nosso Tribunal Regional do Trabalho, e algumas situações específicas do TST e inclusive do STF, Supremo Tribunal Federal. É a desobrigatoriedade da contribuição, né, que fica livre aos trabalhadores, a adesão ou não a essa continuidade da contribuição com o sindicato que lhes representa. Mas quando ocorre essa queda aí de contribuições que compromete então a subsistência dos sindicatos, a que se deve isso? Não só pela lei que determina isso, que regulamenta e permite essa escolha, mas ao enfraquecimento dos movimentos sindicais? Correto. Até 2017, a contribuição sindical ela era obrigatória. A partir da vigência da reforma trabalhista, ela passou a ser facultativa. E a lei, agora, em 2019, o governo emitiu uma medida provisória, a 873, onde dificultou a forma de recebimento da contribuição, ou seja, o governo determinou que deveria ser através de boleto bancário e vedou o desconto através de aprovação por assembleia. Essa medida provisória, que perdurou por 120 dias, ela é de 60 dias, prorrogável por mais 60, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, ela perdeu eficácia, porém as entidades sindicais não tiveram o recebimento que é normalmente no mês de março da contribuição sindical. Agora, na semana passada, o STF julgou extinta todas as ações que versavam sobre a MP 873 e o ministro, no despacho que extinguiu as ações, ele disse que as entidades podem buscar os seus direitos. Então, agora nós vamos passar orientações aos sindicatos para buscar isso, porque o sindicato, no momento que tem atacado a sua receita, sua fonte de renda, ele traz prejuízo à categoria porque ele não tem um poder de representatividade, enfraquece no momento da negociação coletiva. A baixa adesão das pessoas e até dos trabalhadores no pagamento dessa contribuição e até no fortalecimento dos seus sindicatos, os sindicatos que eles representam, não mostra uma insatisfação com o movimento sindical, algum enfraquecimento da representatividade dos sindicatos, porque embora não obrigatória, as pessoas que se sentem representadas por esses movimentos poderiam, né, conseguir e seguir aí com as contribuições. Como reverter essa situação? Poderiam. Ocorre que existe muita pressão por parte dos empregadores e do patronal para os trabalhadores não contribuírem com o seu sindicato. Hoje existe prática antissindical. Então, essas atitudes do lado patronal para afastar o trabalhador do seu sindicato fazem com que a adesão dos trabalhadores ao sindicato seja cada vez menor. Porém, tais atitudes como práticas antissindicais, elas devem ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho e o sindicato deve mover ação de dano moral contra
a entidade ou a empresa do lado patronal que adotou tais procedimentos. Quando se trata de aposentadorias especiais, então, quais foram as perdas mais significativas? Quais foram os apontamentos que o senhor destacaria nesse ponto específico? Nós tivemos a precarização da CLT em 2007, né, que eu não consigo chamar de reforma. Né? Reforma é algo para melhorar, para aperfeiçoar. Né? E nós estamos hoje diante da PEC 6, né, de um projeto de emenda constitucional do governo, onde ele deforma a Previdência Social Pública. Né? Então nós estamos aí na iminência de uma aprovação de uma extinção de vários tipos de aposentadoria, de uma instituição surreal de uma idade mínima de 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, no momento em que o nosso país conta com mais de 15 milhões de desempregados, mais de 35 milhões de trabalhadores no mercado informal de trabalho. Então o governo, em vez de gerar produção de emprego, ele ataca o direito à aposentadoria, o direito à proteção social, obstaculizando o acesso à proteção, né, dificultando a concessão dos benefícios e aviltando o valor dos benefícios concedidos. Como, por exemplo, hoje uma aposentadoria por invalidez, aquela que eu tenho uma doença incapacitante, eu estou incapaz total e definitivamente para o labor que me garante o sustento. Hoje ela é 100% de uma média aritmética. Com a deforma da Previdência, eu não consigo chamar de reforma, vai ser 60%. Hoje, se eu vier a falecer hoje, eu ganho 2 mil de aposentadoria. Se eu vier a falecer hoje, a minha viúva vai receber os exatos 2 mil. Com a entrada da PEC 6, a pensão vai ser só 60%. Então, isto não é acabar com o privilégio e isso não é atacar, né, os grandes privilegiados. Isso é cortar despesa do povo. O governo estima que vai economizar, e aí não é economia. Por quê? Porque tem estudos que em 2/3 dos municípios do nosso país, dos mais de 5 mil municípios, o dinheiro do aposentado e da pensionista do INSS que entra no município é maior do que o fundo de participação municipal. Ou seja, 2/3 dos municípios do nosso país têm a economia aquecida com o dinheiro do aposentado e da pensionista. Então, no momento que tu retira 1 trilhão, que é o número que o governo apresentou, tá, dos aposentados e pensionistas, tu está tirando 1 trilhão da economia de 2/3 dos municípios do nosso país. Com relação a essa lacuna que acaba ficando com as pessoas que perdem o emprego a partir de uma determinada faixa etária, ela fica num limbo ali até conseguir, a princípio, completar a idade e a contribuição necessária. Então, perde-se, inclusive, o direito a qualquer coisa, ao ficar nesse íntere aí entre a idade mais avançada, a falta do trabalho e a idade mínima exigida. Exatamente. A PEC não apresenta, o projeto de emenda constitucional, a dita reforma da Previdência, não apresenta um plano B. Hoje nós temos uma fórmula de pontuação. O homem que soma com idade e tempo de contribuição 96 pontos, ele se aposenta sem fator previdenciário, pela média, sem uma restrição atuarial. Tá? E a mulher com 86 pontos. Isso vai subir até 2026, quando atingirem 100 pontos e 90. Só que nós temos um plano B pela legislação de hoje, ou seja, eu não vou conseguir trabalhar até os 65, eu não vou conseguir somar os 96 pontos ou 86. Então eu me aposento antes, sofrendo a incidência do fator previdenciário. Então, no momento em que a PEC 6 não estabelece esse plano B, o que ela vai criar? Ela vai criar uma legião de pessoas inaposentáveis, de idosos mendigos. Por quê? Veja bem, tu, sem conseguir emprego, o que tu vai fazer? Então, vai aumentar a criminalidade, vai prejudicar ainda mais a segurança pública, tu vai ficar doente, porque tu não vai ter dinheiro para ter uma vida saudável, e vai sobrecarregar o SUS. Então, nós estamos criando um caos social, porque tudo está interligado. Enquanto nós não pensarmos previdência como investimento e acharmos que ela é custo, não vamos pensar previdência social no Brasil. E a sua pergunta foi muito bem colocada. Será que volta o que perdeu? Tá? Eu advogo há mais de 20 anos. Eu sou expositor da CPI da Previdência no Senado, sou advogado de confederações, e todos os direitos que já foram retirados dos trabalhadores e dos aposentados, nenhum jamais voltou e jamais voltará. Então, não achem, não, no próximo governo a gente arruma a casa. Não, até porque todos os governos, e a minha crítica aqui é partidária, eu sou técnico,
eu sou jurista. A minha crítica partidária, todos os governos sempre retiraram direitos, uns mais, outros menos. Agradeço a presença de vocês aqui, reafirmando aqui então o convite às 18h30 hoje na sede do CIPROM aqui em Cachoeira do Sul, um debate esclarecendo pontos que a gente deu apenas uma pincelada aqui nessa entrevista. A gente deixa o convite então, que o evento é aberto à comunidade, embora aqui nós estivéssemos falando especificamente de lideranças sindicais, quem tiver interesse em entender um pouco melhor a respeito desses temas que tratamos aqui, 18h30 no CIPROM hoje.